falando um pouquinho aí dessa parte amarrada, que você falou da transição dos anos 80 para os 90, que você foi para a TV. Você falou bastante sobre a preparação, né, como é diferente de um para o outro, e eu que já queria entrar nesse assunto com você. Como que você faz essa preparação? Tem muito Na rádio você não precisa de tantas pesquisas porque você tem que ficar ali em cima do lance, né? Você não vai deixar um buraco. Mas na TV você não usa esse estilo de narração, então você tem muita pesquisa. Eu vi uma foto sua na cabine da Band, com muito papel, computador e tal, e telas. Como é que funciona isso, Sérgio? A sua preparação para esse espetáculo de 3 atos que é sexta, sábado e domingo do automobilismo? Eu me preparo, Vini, todos os dias. Todos os dias eu abro pela internet, eu tenho algumas pessoas que me mandam, que são de uma benevolência comigo muito grande, que elas já filtram notícias que são... Porque você sabe que em todos os setores que nós estamos militando hoje, em todas as nossas atividades corporativas e laborais, existe muita fake news, muita notícia mentirosa. E no esporte não é diferente, na Fórmula 1, então, a central de botes está ligada 24 horas por dia. Então, eu tenho pessoas que me trazem notícias que têm credibilidade, de organismos que são organismos críveis, que você pode acreditar no que eles estão escrevendo, no que eles estão colocando nas redes sociais. E eu estou sempre, o tempo todo, me inteirando de tudo. E não é só de automobilismo. Eu quero dizer para você, porque apesar de eu ser o narrador esportivo hoje da Fórmula 1, eu sempre fiz isso porque eu amo todos os esportes. Então eu vejo todos os programas esportivos, eu vejo o Jogo Aberto da Renata Fã, eu vejo o Globo Esporte, eu vejo o programa da Gazeta de noite, eu vejo os canais, o Sport TV, a ESPN, a Fox, o Band Esporte, eu vejo tudo. Eu sou um consumidor. Eu sou, assim como você e como muitos que estão nos vendo aqui nesse momento, eu sou um consumidor de esportes. Então, eu gosto de saber das notícias do esporte. Eu sou um amante, eu sou um apaixonado pelo futebol. Não podia ser diferente. Futebol é a minha essência, é a nossa essência, é a essência do brasileiro. Eu sou um apaixonado por vôlei, eu joguei vôlei, eu narrei grandes momentos do vôlei, eu sou um apaixonado por lutas também. Então, eu estou sempre ligado em tudo que em termos de esporte, e especialmente a Fórmula 1, como agora eu estou dedicado a isso, estou colocado, porque no Sport TV eu fazia vários esportes ao mesmo tempo, e também o que eu fazia de Fórmula 1 lá, mas eu era fixo na Fórmula 1, como fui na moto velocidade antes. Quando a moto velocidade, o calendário não batia com a Fórmula 1, eu fazia um fim de semana na moto velocidade, no outro Fórmula 1. Eu fiz isso durante 8 anos. Aí os calendários começaram a cruzar, as corridas de moto começaram a aumentar em termos do calendário e começaram a se sobrepor com a Fórmula 1, e aí nisso a oportunidade surgiu para o Guto Nejaim, que também soube aproveitar junto com o Fausto para narrar. Mas é isso que eu falo para você, eu sou um cara que gosta de esporte, então eu levanto de manhã, já procuro as notícias de esporte. O jornalista, Vinícius e amigos, ele tem que ser um especialista em generalidades. Não adianta você querer, não, porque você só de economia. Não adianta. Por que adianta você saber só economia se você não vai entender de política? Você não vai conseguir passar para o teu ouvinte, para o teu telespectador, as notícias com uma razão, porque você não entende de política. Então você tem que saber um pouco de tudo. O jornalista é um especialista em generalidades, e eu não fujo disso. Eu procuro sempre me informar em termos globais, porque quando você está fazendo uma transmissão ao vivo, se de repente está acontecendo um sequestro, não sei aonde, uma bomba explodiu, o jornalismo pode ali naquele momento fazer uma intervenção, você tem que estar ligado no que está acontecendo no mundo. Você não pode estar desligado, não, vou pensar só na Fórmula 1, aí o jornalismo vai ter uma bomba em Roma que explodiu ontem, explodiu bomba ontem em Roma, você não dá para no ar você fazer isso. Então você tem que ser como eu digo na gíria, você tem que estar ligado o tempo todo. 24 horas no ar. E eu sou pilhado mesmo, então eu estou sempre estudando, estou sempre me preparando, e lá eu faço a minha bagunça com papéis, com tela de computador, com laptop, que tem um laptopzinho, um tabletzinho que eu uso só para os tempos, para fazer a cronometragem. Ele fica separado do resto do material, porque é muito importante a cronometragem, você acompanha a corrida ali, segundo a segundo, então... É assim que eu me preparo. Eu estou sempre. Se eu tiver que sentar agora para fazer uma transmissão esportiva, eu estou pronto. Porque eu estou pronto para tudo. Eu sei tudo que está acontecendo no mundo, sei o que está acontecendo nos esportes, eu estou sempre pronto. É disso que o povo gosta! Vamos para a largada, largou bem Norris! Mas já está bem molhado onde ele escapou! Gotas de chuva nas lentes das câmeras nesse ponto da pista! Na hora que você está ali produzindo esse conteúdo, você falou de didática, né?
Uma coisa que a gente tem é que a Fórmula 1 já está há 70 anos e a gente conhece aí o esporte há muito tempo. Ela tá quase no nosso inconsciente coletivo, né? Mas outros esportes, por exemplo, a gente teve agora recentemente nas Olimpíadas a estreia de alguns esportes, como por exemplo o skate. Como você, Sérgio, pegaria aquilo e falaria assim, meu, eu preciso trazer o vocabulário desse negócio e explicar o vocabulário desse negócio para as pessoas, eu preciso tornar essa transmissão didática, principalmente para a TV aberta. Como você faz isso? Como eu fiz nos outros esportes, o judô nunca foi um esporte que tenha tido muitas transmissões, e a partir de 2012, aliás, um pouco antes, o Sport TV, desde 2009, começou a acompanhar o judô muito de perto. Nos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio, o judô já estava ali num movimento muito grande em termos de transmissão, porque o judô teve que se readaptar, assim como o vôlei, ele se readaptou como esporte para poder ser um esporte bom de TV. Porque, por exemplo, você não deve ter visto nunca uma transmissão de um jogo de xadrez, por exemplo. Porque o jogo de xadrez demora muito, ele demora horas. Então, é difícil você colocar um produto desse numa televisão, mesmo que seja uma TV a cabo. Você vê que hoje em dia os jogos de tênis não passam mais em TV aberta, só em TV fechada, porque você tem um tempo longo, porque o jogo de tênis ele pode terminar em 1 hora ou pode demorar 5 horas, depende do nível que os jogadores estão ali atuando. Quer dizer, então, determinados esportes, eles têm que ter um formato, e o judô achou esse formato. A partir do momento que o judô achou o formato dele, nós também achamos um formato de transmitir e de ensinar para as pessoas que estão olhando, porque o que adianta você dizer, o cara deu um osotogari? O osotogari é a mesma coisa que você falar sushi e sashimi. Quem não conhece não vai saber o que é. Então, o osotogari é um golpe. Como é que é? O cara passa a perna e faz esse movimento, e aí isso provoca um golpe chamado vazari. O que é o vazari? É quase o ippon. Quer dizer, toda a transmissão de algum esporte que não seja, por exemplo, o automobilismo, que não seja o futebol, esportes que a gente já tem, digamos assim, um pouquinho de DNA, um passado, né, uma história de um sucesso brasileiro, você tem que fazer de forma didática. Então, o skate não foi diferente na Olimpíada, o surf não foi diferente. A gente vê um monte de gente andando de skate, sim, mas você não sabe as manobras, você não sabe como é que é o tipo de julgamento, então você tem que ter um especialista para fazer isso. E o narrador está ali para quê? Para amarrar a transmissão, mesmo que ele não tenha o conhecimento do especialista, mas ele amarra a transmissão, trazendo emoção, acionando o especialista, lá o comentarista, colocando o repórter, fazendo esse meio campo entre o evento e o telespectador que está em casa. 18 segundos para a medalha de ouro. É a medalha inédita. É a medalha de ouro do Brasil que vai chegando. Sara Menezes sensacional! Sara Menezes sensacional, jogou de Vazari. Ela agora tenta o estrangulamento. Vai acabar. O Brasil vai ser medalha de ouro. O Brasil é medalha de ouro. O Brasil é medalha de ouro. Medalha sensacional, Sara Menezes. Sara Menezes conquistou ouro para o Brasil. Com Vazari e com Yuko. Ela passa a campeã olímpica. O Brasil tem uma campeã olímpica no judô. Sara Menezes no capricho. Chora, Sara. Coloca pra fora essa emoção. Ela abraça a campeã olímpica. Sara Menezes pode comemorar torcedor no Brasil em qualquer ponto do país. Sara Menezes conquista uma medalha inédita para o nosso país. Sensacional a performance brasileira aqui em Londres. Medalha de bronze com Kita Dai. Medalha de ouro com Sara Menezes. Valeu, obrigado. Valeu. Obrigado. E o judô e outros esportes que eu narrei, por exemplo, em jogos de inverno, que a gente narrou curling, eu fiz hóquei no gelo, eu fiz patinação artística, eu fiz descida na montanha, cross country, tudo isso você tinha que... Você vê um monte de cara correndo, aí daqui a pouco o cara se abaixa, pega uma arma, bota uma bala, dá 3 tiros na neve, volta, aí ele foi penalizado. Mas por que aconteceu? Quer dizer, tudo isso você tem que fazer de forma didática. Você tem que ensinar para o telespectador o que é, porque, imagina, se o narrador que mora num país que é tropical, que nunca viu neve, vai lá narrar um esporte de neve, o cara que está em casa menos ainda. Quer dizer, são esportes que não estão familiarizados com
com o nosso país. Então, isso tudo demanda sempre um estudo e uma forma didática de se apresentar. E até mesmo, falando da Fórmula 1, você também tem que ser didático, porque a Fórmula 1 é um esporte muito tecnológico. Ele tem muita tecnologia envolvida, tem muita... você hoje não fala mais motor, você fala unidade de potência, porque o motor é dividido em 6 partes, MGO, MGH, não sei o quê. Então, isso tudo você... É claro que é difícil para você, no momento da transmissão, colocar isso tudo de uma vez, mas em momentos pontuais você vai, olha, o cara teve que trocar o MGO, o que é MGO? Recuperação de energia do motor, não sei o que, por isso que ele vai largar, vai perder 3 posições. É uma forma didática, isso a gente tem que fazer sempre, porque eu me lembro de uma corrida da Stock, logo que eu fui fazer a Stock na Globo, que eu fiz a Stock em 2011 na Globo, que eu comecei a fazer a Stock lá, final de 2010, início de 2011, que o nosso diretor me chamou e falou assim, olha, você tem que pensar sempre que você está narrando, quando você fizer um evento no Esporte Espetacular, e eu fiz vários eventos além da Stock, descida de bicicleta lá na Escada de Santos, lá no Monte Montserrat, enfim, eu fiz vários eventos bizarros até. E ele falava o seguinte, você tem que imaginar que no domingo a Dona Maria, ela não sabe quem é o Ricardo Maurício, quem é o Max Wilson, quem é o Rubinho Barrichello, ela está olhando ali, então você fala, ó, esse carrinho aí, o amarelinho, número 65, é o do Max Wilson, foi campeão de 2010, esse aí, vermelho e branco, número 111, é do Rubinho Barrichello. Ou seja, você, mesmo numa coisa que é corriqueira, como a Stock Car, quando você está lidando com a TV aberta, você está lidando com todo tipo de público, não aquele que foi buscar na TV fechada aquele evento, e aquele cara é um cara que já é especialista, porque ele já sabe que na TV fechada tem... Quando você está na TV aberta, você tem que ser super didático, mesmo com coisas corriqueiras, até mesmo com futebol. Agora mesmo tivemos a transmissão do futebol feminino e as meninas estavam lá explicando as coisas que fazem parte do universo feminino dentro do futebol. A Milene Domingues e a Aline Calandrini e a Isabelle Moraes, que é uma excelente narradora, diga-se de passagem. É isso, então você tem que ser sempre didático nas transmissões. E mais ainda quando são esportes que não estão no nosso dia a dia, não estão no nosso métier, digamos assim. É isso aí. Inclusive, Isabelle Moraes já esteve aqui no canal. Se vocês quiserem, é só acessar aqui na bolinha que está aparecendo aqui em cima para ver a entrevista que a gente fez com ela. A melhor narradora da televisão brasileira feminina, não é porque é da Band, não, mas é a Isabelle Moraes. Ela é espetacular, tem só 23 anos, uma didática incrível, ela é espetacular. Ela conversou aqui com a gente, confira essa entrevista, vale muito a pena. E aí, a entrevista tá boa? Tá no capricho? Você tá ligado aqui na gente? Então se inscreva aqui no canal pra gente chegar aos 10 mil inscritos. Não esqueça, deixe seu comentário aqui embaixo. Qual narrador você quer ver aqui no canal? E no comentário, deixa aí também o que você gostaria de saber sobre esse narrador. A gente vai começar agora a fazer mais entrevistas com a sua participação. Rumo aos 10 mil inscritos. Vamos lá? Até semana que vem.